Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e dando sequência no nosso estudo de frações, o que a gente vai passar para você agora nessa aula? De novo, uma continuação da parte interpretativa de problemas envolvendo frações. Veja bem, eu vou colocar um problema que a gente vai esmiuçar ele ao longo da aula. Eu falei na aula passada, nós conversamos na aula passada sobre a seguinte relação. Quando a gente coloca uma razão para você em cima de uma situação, por exemplo, quando eu coloco para você o seguinte, imagina que nós temos um carro andando a uma velocidade de 60 km por hora, né? Isso é uma razão que dá para a gente interpretar. Ou ainda, eu tenho uma torneira, a ideia da torneira eu acho sensacional. Imagina que eu tenho uma torneira enchendo um tanque, um reservatório, certo? Imagina que o reservatório seja algo assim, ó. Imagina que eu tenho um tanque, uma bacia, alguma coisa assim, ó. Aqui, ó. E daí o que acontece? Aqui eu tenho uma torneira e essa torneira vai encher esse tanque. Nós usamos o conceito de vazão para explicar isso. Quer ver? Qual que é o significado disso, ó? Eu vou pegar aqui, ó, uma vazão, uma torneira que tem uma vazão, digamos aqui de 600 litros por minuto. É muito importante, mas muito importante que você consiga trabalhar o significado disso aqui, né? Porque é muito fácil a gente chegar para você e falar, a torneira tem uma vazão de 600 litros por minuto. Ótimo, lindo, mas significa o quê? O que isso significa? Como é que eu interpreto isso? Tudo bem? Vamos tentar entender o seguinte, quando ela tem uma vazão de 600 litros por minuto, a gente vai representar assim, ó, V de vazão de 600 litros em 1 minuto. E aí eu acho que fica mais claro de você entender, porque você precisa contextualizar isso, né? Não adianta só colocar o conceito matemático sem entender a contextualização do que significa. Vamos tentar assim. Essa torneira, em 1 minuto, ela enche 600 litros. Tudo bem? Se você vai lá e abre ela e conta lá, 1 minuto ela vai encher 600 litros. Em 2 minutos, ela vai encher o dobro do de cima, 1.200. Em 3, o triplo e assim por diante. Vamos tentar pensar numa ideia bem simples para a gente poder dar sequência? Eu quero saber de você em 1 hora. Quanto tempo ela vai levar para encher? Quanto que ela enche no reservatório em 1 hora? Ou melhor, eu faço o seguinte problema para você. Essa torneira levou 1 hora, ela levou 1 hora para encher esse reservatório, tá? Essa piscina, seja lá o que for. Ela levou exatamente 1 hora para encher. Só que a vazão dessa torneira é de 600 litros por minuto. Vixe! Vamos primeiro ter que lembrar do seguinte, é um conceito bem básico. 1 hora, nós temos exatamente 60 minutos. 1 hora nós temos exatamente 60 minutos. Concorda com isso? 1 horinha são 60 minutos. Agora vamos pensar o seguinte, eu tenho que transformar essa vazão, essa fração, usando isso aqui, ó. Quer ver? Ó? São 600 litros em 1 minuto. É bem simples de você pensar e fazer o seguinte, eu preciso transformar isso aqui em 1 hora. Como que você transforma 1 minuto em 60 minutos? Você simplesmente vem aqui e multiplica por quanto? 60. Se você pegar o 60 e multiplicar esse 1 aqui, ó, vai dar 60 minutos. Mas tem um detalhe, a fração não pode ser alterada. Se ela não pode ser alterada, você multiplica o numerador pelo mesmo valor. Multiplicando em cima, multiplicando embaixo, você não altera a fração, você não altera a razão. Ó, 6 vezes 6, passar o tracinho, 36, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vamos tentar pensar no seguinte, eu transformei o meu 1 em 60. Posso fazer isso? Posso, desde que eu faça a mesma coisa em cima. Fiz a mesma coisa em cima. Olha o que eu tenho aqui, ó. Litros por minuto. Então eu tenho litros por minuto. Agora vamos pensar um pouquinho. Só vou tirar o meu minutinho daqui porque eu já escrevi ele ali do lado. A tua vazão, ela ficou do quê? De 36 mil litros em 60 minutos. Mas 60 minutos é 1 hora. Então,
36 mil litros por hora. A minha pergunta inicial foi: quanto tempo ela levou para encher? Qual a capacidade, sabendo que ela levou 1 hora para encher? A capacidade desse reservatório é de 36 mil litros com a torneira dada essa vazão. Se a gente conseguir trabalhar com essa ideia, a coisa fica simples. O que eu vou fazer? Eu vou propor um exemplo e dentro do exemplo a gente vai esmiuçando algumas ideias, tudo bem? Ó, dá uma olhada. Vamos ver o que ele diz? Ele fala assim, ó, um automóvel viaja a uma velocidade de 120 km por hora. Qual o significado dessa relação? Volta lá. A velocidade do automóvel é de 120 km por hora. Significado disso qual é? Vamos explicar para ele. São 120 km em 1 hora. Gente, assim, quando ele fala que o automóvel viaja a uma velocidade de 120 km por hora, significa que ele em 1 hora vai andar 120 km, certo? Em 2 horas, 240 e assim sucessivamente. Mas olha a pergunta que ele ainda põe, olha o item de baixo. Ele fala para você assim, ó, quanto tempo esse mesmo automóvel levaria para percorrer 360 km? A gente tem uma proporçãozinha aqui que é a seguinte, ó, a razão que a gente vai trabalhar. Ó. Vou colocar aqui. Ele anda 120 quilômetros no tempo de 1 hora. Moçada, você quer que ele ande 360 quilômetros. Então, peraí, vamos pensar? Vamos analisar? Eu preciso transformar o 120 em 360. Para você transformar o 120 em 360, você vai multiplicar por 3. 120 vezes 3, 360. Só que repare, você não pode alterar a sua fração. Então o que você vai fazer? O denominador, você vai ter que multiplicar pelo mesmo valor. Então você vai ter um tempo de 3 horas. Então a pergunta dele foi bem simples, certo? 2 perguntinhas. O que acontece? Primeiro, um automóvel viaja a uma velocidade de 120 km por hora. Qual que é o significado da relação? Que a cada 1 hora ele anda 120 km. A de baixo, quanto tempo esse mesmo automóvel levaria para percorrer 360 km? Pô, para ele andar 360, ele vai levar um tempo de 3 horas, supondo que não aconteceu nada no meio do caminho. E olha a outra pergunta dele. Supondo que o motorista desse automóvel precisa chegar ao seu destino em 30 minutos. Qual deve ser a velocidade de deslocamento dele? Aí muda um pouco o conceito. Quer ver? Ó? Volta para cá. Eu vou apagar aqui, que eu vou precisar usar uma informação só no quadro. A gente tem que tomar um cuidado com isso, que é o seguinte. Eu vou imaginar uma situação assim. Ó. Imagina que ele sai do lugar A, da casa dele, e vai para cá. A velocidade de deslocamento dele é de 120 km por hora. Ele anda a uma velocidade de 120 km em 1 hora. Eu vou anotar isso que vai ser importante. Ele anda 120 km em 1 hora. Certinho? Vamos tomar cuidado para não confundir. Essa pessoa, ela quer sair daqui. Vamos supor que a casa dela seja no A e a casa de praia dela seja aqui, ó, tá? Ou a casa do amigo, a casa de algum lugar. Ele quer sair do lugar A e ir para o lugar B. Só que ele tem 30 minutos para fazer isso. Vamos pensar um pouquinho, vamos raciocinar um pouquinho? A velocidade dele é de 120 km por hora. Em 1 hora ele anda 120 km, mas agora, né, ele tem que fazer o quê? Chegar nesse destino num tempo que é metade do tempo que ele teria. Então assim, se ele vai sair daqui e vai vir para cá, ele leva 1 hora para fazer isso aqui, andando a 120 km por hora, pense, ele tem agora meia hora, eu estou diminuindo o tempo, só cuidado.
Se você diminuir a velocidade, ele não vai chegar, então você vai ter que aumentar a velocidade, certo? O que vai acontecer? Vamos pensar? Ele sai daqui e vem para cá, andando a essa velocidade. Se ele precisa sair do mesmo lugar e chegar até aqui num tempo que é metade, a velocidade dele vai ter que dobrar. Ele vai ter que andar 240 km por hora. Esperamos que ele não precise fazer isso, porque andar 240 km por hora é surreal, né? Ele vai ter que dobrar a velocidade dele para chegar num tempo metade do que ele teria anteriormente. Último exemplo, ó. Daí, ó, a gente faz o raciocínio contrário agora. Caso ele tenha 2 horas para chegar ao seu destino, o cara tá tranquilo agora. Agora ele não precisa dessa meia hora, que nem um maluco correndo. Ele tem 2 horas para chegar lá. Se andando a 120 km por hora ele leva 1 hora, se ele tem 2 horas, ele pode ir na metade do deslocamento dele. Ou seja, essa nova velocidade dele agora vai ser de 60 km por hora. Certinho? O que eu vou fazer? Eu vou pedir para vocês olharem com calma depois esses 4 exemplos que eu dei, interpretar bem essa ideia, tá? Lembre, aqui ó, por que dobrou a velocidade? Porque eu tenho metade do tempo para chegar. Por que aqui eu peguei a velocidade e dividi por 2? Porque eu tenho o dobro do tempo para chegar. Um dia a gente vai citar isso como grandezas inversamente proporcionais, certo? Mas no momento certo a gente vai colocar isso para você. Tudo bem? Vamos ver? Tem atividade. Olha só. O que vocês podem fazer? Página 100, vamos praticar mais. São 3 exercícios. O 3, o 5 e o 6. Tá joia? Gente, então, o que acontece? Só para dar um feedbackzinho. Falamos aí do conceito de frações, esmiuçamos a ideia de fração e finalizamos com essa ideia, tá, de razão em cima trabalhamos aqui com quilômetro por hora, da velocidade, falei do exemplo da torneira. Isso é de suma importância para o nosso estudo mais para frente, tudo bem? Então, ficamos por aqui, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!